Meus irmãos, nós acreditamos que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas e que é todo bondoso, né? Que é um Deus bom, que quer o nosso bem. E, meus irmãos, é muito difícil nós conciliarmos, nós até entendemos que Deus é bom, nós até entendemos que Deus é todo-poderoso, mas como entendemos que Deus é bom, é poderoso, pode fazer qualquer coisa, é bom, e ainda assim ter sofrimento no mundo? Será que o Senhor permitiria que as crianças da África passem fome? Se Deus é bom, porque as crianças passam fome? É aquela pergunta que sempre nos fazem, né? Se Deus é bom, o porquê o mundo está do jeito que está, o porquê desse vírus, o porquê das catástrofes. Se Deus é bom, o porquê da minha angústia. Se Deus é bom, o porquê tem a morte. Se Deus é bom, o porquê tem sofrimento. Meus irmãos, nós, por mais cristãos que sejamos, acreditamos nisso, no momento da dificuldade, no momento da dor verdadeira, é muito tendencioso do nosso coração imaginar, é muito tendencioso o nosso coração começar a pensar: será que Deus está vendo? Será que Deus não vai fazer nada? Muitos deixam de acreditar ao Senhor, em Deus, depois de um contexto de catástrofes, de guerras, de sofrimento. Mas, meus irmãos, o que a palavra do Senhor vem nos ministrar hoje é que Deus é bom, sim. É poderoso, sim. Mas ainda assim existe sofrimento no mundo. E como entendemos isso? Como que Deus age no meio de tudo isso? E é isso que verdadeiramente eu gostaria de meditar com você na palavra do Senhor, sobre aquilo que o Senhor ministra em relação ao sofrimento. Aqui nós vemos a vida de José, e na vida de José nós vamos ver algumas verdades sobre o sofrimento e sobre o nosso próprio Deus, né? Como Deus age em relação ao sofrimento humano. Amém? Primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é que nada foge do controle de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, Deus é soberano. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Quando você estiver passando pelo sofrimento, quando você está passando pelo sofrimento, você tem que trazer à tua mente, ao teu coração, a seguinte verdade: Deus é soberano. Como assim? Deus tem o controle de todas as coisas. Deus pode dizer sim, pode dizer não. Deus pode acabar com uma guerra. Ele é o Deus que governa sobre o mundo. É muito interessante porque Daniel, capítulo 4, versículo 25, Daniel interpretando ali o sonho do rei, e aí ele olha para aquele rei e fala o seguinte: olha, rei, este Deus, o Deus a quem eu sirvo, é o Deus que é soberano sobre os exércitos, sobre as nações. É Ele que levanta impérios e destrói impérios. É Ele que levanta reinos e destrói reinos. Se Deus é Deus soberano sobre a nação, sobre o mundo, quem somos nós para dizer que Ele não é soberano sobre um problema que nós passamos? Que Ele não é soberano sobre uma crise nacional? Que Ele não é soberano sobre uma família? Que Ele não é soberano sobre coisas de dentro do teu coração? Que Ele não é soberano sobre tudo o que nós vivemos? Deus, Ele é Deus, meu irmão. O sofrimento não muda de que Deus é Deus. Ele é soberano, Ele continua governando. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 vai falar que Ele é rei dos séculos. Ele é rei sobre tudo. Ele é rei de todos os tempos. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle de Deus. Você pode até se perguntar no meio do sofrimento: mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Deus pode responder ou pode não responder. Mas isso não muda o fato de que Deus é soberano. Quando nós olhamos para a vida de José, meus irmãos, Deus tinha um projeto na vida de José. Quando nós olhamos para a nação de Israel, Deus tinha um projeto para a nação de Israel. Mas José sofreu. José passou por dificuldades gigantes, por traição, injustiça, solidão, abandono, ingratidão. José passou por tudo isso. Traição da sua própria família. Meus irmãos, o povo de Israel, Deus tinha um plano para a nação de Israel, mas eles sofreram muito também. Não é porque estamos sofrendo, não é porque estamos passando por algo difícil que Deus deixou de ser soberano. Deus continua soberano. Deus continua enxergando tudo.
Deus continua tendo a palavra final, decidindo no final. Deus, ele é soberano sobre uma enfermidade. Se ele quiser dizer a enfermidade saia, a enfermidade sai. Se ele quiser dizer, meus irmãos, para uma causa na justiça se resolva, ela se resolve. Meus irmãos, Deus, ele continua soberano sobre o universo. Como nós cantamos, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Meus irmãos, nós cantamos isso e é muito bonito, mas nós precisamos entender que Deus, ele continua sendo soberano. Mas o que Deus ser soberano me diz? Em primeiro lugar, Deus não é pego de surpresa. Como assim? Deus, ele não é pego de surpresa. Tudo que acontece, Deus já sabia. Deus já sabe, melhor dizendo. Deus sabe da enfermidade. Deus sabe da injustiça. Deus sabia que José iria ser traído. Deus sabia que José ia ser esquecido em uma prisão. Deus sabia que José ia para a prisão injustamente. Deus sabia que José ia sofrer muito. Deus sabia, meus irmãos, que Adão ia pecar. Já tinha até dado a solução para isso. Deus sabia que o povo de Israel ia sofrer. Deus sabia que você ia enfrentar noites angustiantes. Deus sabia que você enfrentaria dias difíceis. Deus já sabia. Deus não é pego de surpresa. Ele já sabe tudo antes de acontecer. Deus sabia que Jó iria sofrer. Deus sabia que Jó ia chegar ao limite do ser humano, fisicamente dizendo. Meus irmãos, um escritor chamado C.S. Lewis, ele diz que quando Deus criou a primeira poeira, a primeira nuvem nos céus, né, de estrelas, ele já sabia da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a palavra de Deus diz em Apocalipse que desde a criação do mundo, Jesus já era o Cordeiro morto. Deus sabia que Adão ia pecar e já tinha solucionado o sofrimento que Adão ia trazer sobre a terra. Deus sabe do que você está passando. Deus sabe da luta que você enfrenta. Deus sabe da dor do teu coração. Deus sabe da enfermidade. Deus sabe da angústia. Deus sabe da tristeza. Deus sabe. O sofrimento não exclui o fato de que Deus, ele é soberano, ele age, ele é todo poderoso sobre as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, é muito interessante porque Jó, ele fala um monte. Você lê lá o livro de Jó, né? Nós sempre ressaltamos Jó, daquele que é inabalável, que tem uma fé inabalável, permanece até o final. Mas é interessante porque Jó reclama muito com Deus. Jó fala muito ali. Jó, ele só não abandona. Ele só não fica contra esse Deus. Mas ele reclama, ele fala, ele deseja não ter nascido. Ele reclama um monte. E depois, quando passa todo o livro de Jó, lá no versículo 40, lá no finalzinho de Jó já, Jó olha para o Senhor e fala: eu coloco a mão na minha boca. Ele diz lá do 38 ao 39, ele diz o seguinte: olha, eu falei do que não sabia. Olha como Jó, como Deus fala com Jó. Deus olha para Jó e fala: onde estava tu quando criei tudo? Quando estendi o firmamento? É você que ensina o gavião a voar ou faz o caminho do trovão? Deus olha para Jó e fala assim: olha, você não sabe de nada. Eu que criei tudo. Eu que criei o corpo humano, eu que criei as aves, eu que criei todas as coisas. E Jó, ali no capítulo 40, versículo 4, ele diz: eu coloco a mão na minha boca. Eu não sabia do que eu falava. Capítulo 38 e 39 é Deus falando para Jó: era você que fazia isso? Foi você que fez isso? É você que é o Deus Todo-Poderoso? E aí quando chega no capítulo 40, depois de ouvir essa repreensão de Deus, Jó fala: eu coloco a mão sobre a minha boca. Eu não sabia do que eu estava falando. Nós estamos falando de um homem que chegou no seu limite. Um homem que se coçava com cacos de telha, feridas, úlceras em todo o seu corpo. Um homem que tinha perdido todos os seus filhos. Um homem que tinha perdido sua casa, o seu trabalho. Tinha perdido tudo. Tinha apenas uma mulher, né, meus irmãos? Tinha apenas aquela mulher que estava até o criticando naquele momento. Mas o Senhor fala: olha, a primeira coisa que Deus fala para Jó é o seguinte: eu continuo soberano. E a primeira coisa que nós vemos, a primeira verdade que nós vemos ao olhar para a vida de José aqui, é que Deus, ele é soberano. Por que nós conseguimos identificar isso? Porque nós olhamos o final da vida de José. Nós estamos aqui na parte onde tudo é resolvido, o texto que nós lemos.
Mas se nós lemos tudo, se nós estivéssemos vivendo no meio da tempestade que José estava enfrentando, nós falaríamos, aonde está Deus nisso tudo? Nós só conseguimos identificar Deus nessa história porque nós vemos o final. E o final da nossa vida nós não vemos. Mas um dia verão o final. E vão olhar para essa luta que você enfrenta, que você virá enfrentar, o que você já enfrentou, e vão falar assim, Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo. Meus irmãos, nós precisamos entender que assim como foi na vida de Jó, assim como foi na vida de José, Deus ele é soberano sobre a nossa vida. Ele está acima do nosso sofrimento. Ele está acima de tudo isso. E se Ele quiser, Ele pode parar. Amém? E, meus irmãos, em segundo lugar, nós precisamos só entender nessa parte da soberania de Deus, é que Deus tem propósito soberano que nós não entendemos. Nós, no meio da tempestade, não entendemos, mas o Senhor sabe. Amém? Em segundo lugar, Deus é bom. Meus irmãos, Deus, Ele não é bom que nem eu e você. Deus, Ele é muito mais do que o bom que nós imaginamos, né? Eu posso ser bom em um momento, em outro momento, meus irmãos, agir com maldade, né? Como o Senhor Jesus diz, vós, sendo mal, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Ou seja, nós somos bons em alguns momentos, mas a nossa natureza, ela é má. A nossa natureza carnal, ela é corrompida. Meus irmãos, então assim, em Deus o bom é perfeito. Em Deus ele é perfeitamente bom. Ele não tem uma atitude má. Ele não tem um pensamento mau. O ser bom faz parte da essência de Deus. Ele não pode deixar de ser bom, porque a bondade faz parte do seu ser, né? E a palavra de Deus diz que Deus ele não vai contra ele mesmo. Ele não pode se contradizer. Ele não pode ir contra a sua própria natureza também. Ele não pode deixar de ser bom. Então, meus irmãos, Deus é extremamente bom. Ele é totalmente bom. Ele é perfeitamente bom. Mas, pastor, por que essa ênfase na bondade de Deus? Porque no meio do sofrimento, nós começamos a colocar em xeque a bondade de Deus. Se Deus é bom, o porquê eu estou passando isso? Se Deus é bom, o porquê Ele não para? Deus é todo poderoso, não é? Então por que Ele não para, não faz parar esse sofrimento de uma vez toda? Primeira coisa, nós precisamos entender que Deus ele é soberano e que Deus ele é bom. A palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva, toda bondade provém do Pai das luzes. Nenhuma bondade não provém dele. Ele é a fonte de toda bondade. Toda bondade nasce dele, provém dele. Ele é um Deus bom. Então, meus irmãos, eu sei que no meio do sofrimento nós pensamos tudo isso. Mas nós precisamos nos lembrar, podemos ter muitas perguntas no meio do sofrimento. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus ele é soberano, que Deus é bom. Talvez não saibamos responder as perguntas, porque parece que Deus não é bom no meio de tudo aquilo. Mas precisamos guardar em nosso coração, Deus ele é bom. Então ele tem uma explicação para o que está acontecendo. Ele tem uma explicação por não ter nos socorrido ainda. Jesus, lá na cruz, ele fala, Deus meu, o porquê me abandonastes? Sabe por quê, meus irmãos? Jesus sabia que Deus era um Deus bom. O porquê o Senhor o abandona se ele é um Deus bom? Então, Jesus, ele replica ali o Salmo 22 naquela cruz, gritando como salmista, Deus meu, o porquê me desamparastes? E o salmista vai continuar dizendo, o porquê demoras em me socorrer? O porquê o Senhor está demorando? E nós cantamos aqui essa canção maravilhosa do pastor Eliseu Gomes, né? Se o Senhor está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. A gente precisa entender que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Ele é bom. E se Ele ainda não resolveu essa situação, é porque alguma coisa Ele está fazendo no meio daquilo. Amém? E nós vamos chegar nessa parte. Nós queremos ir para a terceira verdade agora que nós encontramos aqui neste texto. Olha o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Ainda no ponto 2 é muito interessante. Eu gostaria de frisar isso antes, porque qual é essa verdade? Onde está essa verdade na vida de José? É muito interessante porque olha o que José diz aqui no versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer
como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Deus é bom? É. Por que ele permitiu que José enfrentasse a essas injustiças? Ir para trabalhar lá na casa de Potifar e depois ir para a prisão, meus irmãos, e depois estar ali já como servo do faraó. Meus irmãos, é muito interessante porque José, ele aprendeu ele viu o que o rico comia, porque ele serviu o rico. Depois ele viu o que o presidiário comia, porque ele foi um presidiário. Então ele sabia, meus irmãos, o que aquele povo comia. Ele veio daquela família, ele sabia o que aquele povo comia. E depois ele conviveu com os egípcios, ele sabia o que os egípcios comiam. Então ele sabia o quanto de comida era necessário para cada casa. Então de repente veio uma crise sobre o Egito, sobre toda a terra. E no Egito, meus irmãos, houve alguém que sabia o quanto cada um comia e mandou que guardasse alimento para que fosse suficiente para que todas aquelas pessoas comessem. Então ele podia administrar aquilo de uma forma perfeita. José, ele foi levado, meus irmãos, a lugares difíceis, não que o Senhor tenha o levado, mas os seus irmãos o traíram, todas as coisas fizeram com que ele sofresse, mas o sofrimento que ele passou, olha qual foi o resultado. Deus estava de olho com toda uma terra que iria morrer. Todas as nações ali em volta, todos os povos, melhor dizendo, em volta do Egito iriam morrer, porque não tinha comida. Mas Deus preparou um homem chamado José para que não deixasse aquele povo morrer de fome. Então os povos começaram a vir até o Egito. Então o povo de José começou a ir até aquele lugar para receber alimento. Então José falou que, olha, tudo isso aconteceu para que hoje muitas vidas fossem conservadas. Deus é bom. Na vida de José nós vemos que mesmo no sofrimento de José, Deus tinha um plano, alimentar todos aqueles povos daquela época. Eu não sei qual é o sofrimento que você enfrenta, mas Deus ele não deixou de ser bom. Deus ele tem propósitos soberanos e cheios de bondade da parte dele. Amém? E a terceira verdade aqui, aí se encaixa com isso, que a maldade ela provém do homem. A maldade não provém de Deus. Meus irmãos, Deus em sua bondade criou um homem livre. Deus não podia criar um homem que fosse um robô, um homem que fizesse só o que ele mandasse. Caso contrário, o homem não podia amar ele, porque para amar alguém você tem que ser livre para escolher aquela pessoa. Então Deus fez eu e você livre, Deus fez Adão livre, Deus fez a humanidade livre. Isso é a soberania de Deus. Deus, na sua soberania, deu a liberdade para o homem. Então o homem agora tem esse privilégio de Deus que é escolher. Só que nós escolhemos o contrário. O homem escolhe o contrário. Então foi dessa forma que a morte entrou no mundo. Adão pecou e a morte entrou. Então veio a degradação do corpo humano. Veio todos os sofrimentos naturais. E aí você me pergunta se Deus é bom ou porque existe fome na África. Meus irmãos, a fome na África, como tem um grande pastor que diz, a fome na África prova que tem fome na África, não prova nada contra Deus. Sabe o que a fome na África prova? Prova que o homem é corrompido, que o homem é corrupto. Porque se você olhar alguns lugares, pega aí e pesquisa sobre Angola particularmente, ou alguns outros países da África, você vai ver que tem pessoas extremamente ricas. Uma pequena porcentagem que consome champanhe na África. Sabe por quê? Eu não falo assim que simplesmente consome, mas que é uma pequena parcela que consome muita champanhe, que tem muito dinheiro, que tem muito poder, e a outra grande parcela em extrema pobreza e miséria. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus ele é bom. Ele deu comida o suficiente para sustentar toda a humanidade. Deus ele deu, meus irmãos, todas as coisas necessárias para que vivêssemos em paz e harmonia e amor. Mas o homem
que foi corrupto, é o homem que tira a comida de uma grande parcela para fazer banquetes para uma pequena parcela. Eu estou usando um exemplo, mas a maldade do mundo, catástrofes naturais, somos nós que poluímos. Somos nós que estamos fazendo isso com o planeta Terra. E a palavra de Deus diz que a Terra ela geme esperando que os filhos de Deus se manifestem. Porque ela está sofrendo por causa da maldade do homem. Ah, você me diz se Deus é bom, o porquê tem pessoas que morrem de balas perdidas, porque tem homens maus que atiram essas balas. Se Deus é bom, o porquê está acontecendo tudo isso no mundo agora? Porque existe corrupção na humanidade. Meus irmãos, você está acompanhando as notícias, você sabe que tem muita coisa que está obscura em tudo isso. Você sabe que tem interesse político em todo lugar. E quem sofre com isso? Nós. Todos nós sofremos. Ah, mas Deus não é todo-poderoso? Sim, Deus é todo-poderoso, mas Ele não pode entrar lá e decidir pela pessoa. Ele não pode, meus irmãos, Ele levanta homens, mas Ele não pode decidir o que aquele presidente vai fazer, não. Porque Deus deu a liberdade para aquele homem. Deus deu a liberdade para aquelas pessoas. Sabe por que Ele não pode? Porque Ele não pode deixar de ser bom. E se Ele tirar a liberdade, Ele está deixando de ser bom. Embora o homem utilize para o mal, Deus Ele não tira a liberdade do homem. Então, embora eu e você sofremos, meus irmãos, o Senhor Ele deu toda a liberdade para nós fazermos o bem. Eu gosto de um exemplo muito claro que Lewis ele fala, que tinha uma maçã, Deus criou, pense comigo, Deus criou 2 homens e uma maçã. O que esses 2 homens poderiam fazer para sobreviver? Poderiam dividir a maçã, cortar a maçã no meio, dava uma metade para um, metade para outro, a semente plantava e assim, iam se desenvolver. Mas, meus irmãos, Deus deu a liberdade para o homem decidir. E quando ele dividisse a maçã, ele ia mostrar que era semelhante a Deus mesmo, que amava, que era altruísta. Mas o que o homem fez? Um pegou a maçã e comeu a maçã inteira, para que o outro morresse de fome. E o outro, que viu isso acontecendo, matou esse homem. Agora, se esse homem matou esse outro homem, Deus não é bom por causa disso. Deus não é bom, porque como que pode haver morte? Deus não é bom, porque como pode o outro morrer de fome? Isso não é justificativa para a bondade de Deus. Isso só é justificativa para ver como o homem é mau, mesmo Deus sendo bom. Deus nos criou para a bondade. Então, meus irmãos, se aconteceu algo ruim conosco, algo ruim com a nossa família, algo ruim com alguém à nossa volta, a culpa não é de Deus. A culpa é do homem. Simplesmente do homem. Se, meus irmãos, alguém é violentado na rua, a culpa é de quem? De Deus? Não. A culpa é daquele homem que teve pensamentos ruins. Se alguém é assaltado, a culpa é de quem? De Deus? Não, do assaltante. Meus irmãos, a culpa disso tudo é do próprio homem. O Senhor, Ele, no meio do sofrimento, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo bom e a maldade continua provindo do homem. Aonde nós vimos aqui na vida de José, olha que interessante. Meus irmãos, os irmãos de José pegaram José e venderam José, mentiram para o seu pai que José tinha morrido, Então aqui a culpa não foi de Deus na vida de José. A culpa de José ser vendido foi de quem? Dos seus irmãos. A culpa de José ter ido para a prisão injustamente foi de quem? Daquela mulher. A culpa de José ter sido esquecido naquela prisão foi de quem? Daquele homem que José tinha ajudado dentro da prisão. Meus irmãos, a culpa não é de Deus em nenhum momento, a maldade provém do homem. Eu sei que a angústia, ela toma o nosso coração e nós não entendemos. Eu sei que o sofrimento, ele toma conta das nossas vidas e nós não entendemos. Mas nós precisamos entender uma coisa, o homem foi culpado e não Deus. O Senhor, na verdade, meus irmãos, Ele está conosco no meio do sofrimento.
Claro que o Senhor queria fazer com que aquela arma não disparasse aquela bala. Meus irmãos, mas ele deu liberdade àquele homem também. E aquele homem, na sua liberdade, fez o mal. Muitas coisas que nós sofremos é culpa ou de outra pessoa que nos feriu, ou a nossa culpa. Como assim, pastor? Lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Muitas coisas somos nós. Alguém que foi preso justamente porque estava assaltando, a culpa é de quem que ele foi preso? É dele mesmo. Muitas coisas que nós fazemos, e é muito interessante porque nós vemos lá em Provérbios exatamente isso. O homem que se afasta de pessoas, o homem que não quer ter amizades, ele acaba na solidão. A solidão desse homem é culpa de quem? Dele mesmo. Ele se afastou das pessoas. Às vezes enfrentamos solidão que é culpa nossa. Nós que escolhemos aquilo ali. Às vezes enfrentamos algumas dificuldades que o Senhor nos instrui na Bíblia. Olha, não faça desse jeito, porque vai ser ruim. E aí você faz e você colhe aquilo que você plantou. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nós mesmos. Nós estamos plantando aquilo ali. Nós estamos em busca daquilo ali. Então Deus não deixa de ser bom e não deixa de ser soberano. Meus irmãos, Ele continua te dando liberdade e Ele continua sofrendo contigo no meio da dificuldade. Mas Ele não pode simplesmente ir contra Ele mesmo e impedir que todos aqueles que praticam mal, pratiquem mal. Se Ele tirasse a liberdade do homem, nós não teríamos liberdade nem para fazer o bem. Então precisamos entender que o sofrimento é culpa do homem e não de Deus, amém? Em quarto lugar, precisamos entender que Deus age com sabedoria. Beleza, pastor, entendemos que Deus é soberano, Deus é bom, e que é o homem que é o mal da história. É o homem que pratica a maldade. Sim, mas aonde está Deus no meio do meu sofrimento? Como Deus ele age no meio do sofrimento? Deus ele é tão bom, meus irmãos, que mesmo o homem escolhendo isso, mesmo o homem plantando isso, olha com Adão, o que Deus falou para Adão? Desse fruto não coma, amém? Amém. Você vai morrer eternamente, ok. Aí Adão vai lá e come o fruto maldito, né? Miserável do Adão, né? Come o fruto. Mas o que acontece? Deus já tinha resolvido o problema. Deus já tinha, meus irmãos, na sua eternidade, o cordeiro já era o cordeiro morto. Deus já tinha preparado Jesus para morrer porque Adão pecaria. Deus já tinha solução para o pecado de Adão. Deus não criou Adão ali e imaginou, ele vai pecar e aí vai para o inferno. Não. Deus falou, Adão vai pecar, Jesus vai morrer e ele vai poder ser salvo outra vez. A mesma coisa Deus faz na nossa vida. Deus deu a liberdade aos homens, Ele sabia que nós iríamos sofrer. Deus sabia que José ia sofrer, Deus sabia que Jó ia sofrer, Deus sabia que Paulo, que Jesus, Deus sabia que eu e você iríamos sofrer. Mas Deus também sabia que ia agir no meio desse sofrimento. Então mesmo que você sofra e entenda que Deus continua sendo bom, mesmo que você sofra e entenda que Deus continua sendo soberano, nós precisamos entender que Deus ele age com sabedoria no meio do sofrimento. Deus ele não age como eu e você esperamos. Às vezes nós queremos que Deus age assim, assim, assim. E Deus age diferente. Meus irmãos, olha o que diz Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Quem aconselha a Deus como ele deve agir? Meus irmãos, imagine se Deus tivesse dado tudo que nós pedimos um dia a Ele. Imagine se Deus desse tudo que nós tivéssemos pedido. Acho que se Deus tivesse me desse tudo que eu tivesse pedido, eu não estaria aqui hoje. Porque nós não sabemos como pedir. Mas o Senhor, Ele é sábio. Ele sabe do que precisamos, meus irmãos. Olha Isaías 55, versículo 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor sabe do que você precisa. Às vezes nós queremos que o sofrimento acabe rápido, mas não. Meus irmãos, a verdade é que nós estamos em um mundo triunfalista. Em um mundo onde eu tenho que sempre estar bem. Em um mundo que eu tenho que sempre estar sorrindo. O sofrimento ele faz parte do viver humano.
Eu acho muito interessante aquele filme de animação, né, Divertidamente, que ele mostra como é importante que a tristeza, ela faz parte do nosso viver humano também. Meus irmãos, então nós precisamos apenas entender que no meio do sofrimento pode ser doloroso, é algo difícil para passarmos sim, mas todos nós vamos passar. Eu e você vamos passar pelo sofrimento, mas no meio do sofrimento, o Senhor age com sabedoria, nos dando algo bom no meio do sofrimento. Amém? Olha aqui o que Jó diz no versículo 40, no capítulo 42, versículo 3. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas, o que eu não conhecia. Meus irmãos, Jó está ali no meio do sofrimento. E aí ele fala, e depois Deus corrige ele e ele chega no fim daquela discussão e fala o seguinte: eu não sabia de nada disso. Eu só estava olhando para a minha dor. Às vezes nós só estamos olhando para o nosso problema, às vezes só olhando para a nossa dor e não estamos vendo Deus que está agindo no meio daquilo tudo. Nós não estamos vendo o que Deus está fazendo no meio de tudo aquilo. Quantas coisas o Senhor tem para nós, o sofrimento não é o fim. A tempestade não era o fim dos discípulos, o fim dos discípulos era ver o agir de Deus no meio daquela tempestade. Era ser edificado pelo Senhor. Meus irmãos, Deus ele pode não impedir que o sofrimento venha na nossa vida, mas Ele vai agir de maneira sábia no meio do nosso sofrimento, amém? Devemos confiar neste Deus, como diz Abacuque, ainda que tudo diga o contrário, eu creio em Ti. Sabe por quê? Porque nós vemos aqui verdades como Deus é bom, Deus é soberano, né? Não é Deus que traz a maldade sobre a nossa vida, Deus age com sabedoria, mas ainda assim podemos perder as esperanças e a fé no meio da dificuldade. Precisamos olhar para Abacuque. E Abacuque olha, perdeu tudo que ele tinha ali, ele olha a possibilidade de perder tudo que ele tinha, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que eu não tenha emprego, ainda que eu não tenha alimento para comer, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultarei nesse Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou nele, eu confio nele. Eu sei que ele é bom. Ah, mas tudo está dizendo o contrário. Eu sei que ele é bom. Ah, mas eu sofri isso, sofri aquilo outro. Mas eu sei que ele é bom mesmo que eu tenha sofrido tudo isso. E eu sei que ele vai agir no meio de tudo isso. Amém? Meus irmãos, em quinto e último lugar, Deus age no meio do sofrimento. Deus, meus irmãos, é como diz a palavra de Deus em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Que mesmo que o mal, mesmo que o sofrimento venha sobre a nossa vida, o Senhor reverte essa situação em algo bom. Olha o que aconteceu, meus irmãos, com José. A vida de José era para ser uma vida de destruição. Uma vida de lágrimas, uma vida de angústia, uma vida de mágoas. Mas Deus trabalha na vida de José. José foi traído pelos seus irmãos. Deus estava ali com José. Naquela prisão, Deus estava com José. Depois José sai, Deus continua com José. E nós vemos Deus revertendo a situação para transformar aquele irmão traído, aquele homem injustiçado, aquele presidiário, no governador do Egito. Naquele que ia conservar muitas vidas. Deus, ele pega a Esther, órfã de pai e mãe, para ser aquela mulher que ia conservar a vida de todos aqueles judeus. Deus, meus irmãos, através do seu próprio Filho, Jesus Cristo, aonde a maior injustiça que o mundo já viu, um julgamento injusto, porque não podiam julgar Jesus daquele jeito, naquele horário, aquela injustiça que fizeram com Jesus, a morte de Jesus, ele utiliza a morte de Jesus para trazer vida para nós. Ele utiliza a injustiça que fizeram com Jesus para ser a nossa justiça, para que Jesus fosse a nossa justiça. Ele usa o sofrimento de cada um desses homens, ele usa o sofrimento de Jó. Olha que interessante, não foi Deus que desceu com aquele sofrimento sobre a vida de Jó, não. Foi Satanás. Foi Satanás que tocou lá naquelas coisas de Jó. Não foi Deus que tocou em Jó,
mas Deus utilizou isso para fazer o quê? Para se revelar a Jó. Olha o que Jó diz no final: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Sabe o que ele está querendo dizer, meus irmãos? Que mesmo que Satanás tenha feito muitas coisas contra a vida de Jó, Deus pegou tudo que Satanás fez e transformou em algo bom. Deus usa quem Ele quer. Ele usa o sofrimento que está sobre a minha e a tua vida para fazer algo bom. Ele pode pegar esse sofrimento que o mundo todo está sofrendo, ele pode pegar esse sofrimento que a igreja brasileira está sofrendo, meus irmãos, de ser impedida. Ele pega esse sofrimento de estarmos longe e ele pode transformar em algo bom. Ele pode purificar a igreja, ele pode nos fortalecer, ele pode utilizar isso para um grande avivamento. Meus irmãos, Deus ele pega coisas ruins e transforma em boas. Deus pode pegar esse tempo de sofrimento que você está passando e transformar em mais vida com Deus, porque no nosso sofrimento nós choramos mais, no nosso sofrimento nós estamos mais sensíveis, no nosso sofrimento nós temos a possibilidade de buscar mais ao Senhor. Meus irmãos, e a palavra de Deus diz que quando Jesus está naquele Getsêmani, quanto mais ele chorava, mais ele orava, mais intensamente ele orava. No nosso sofrimento, o Senhor pode separar um tempo para falar conosco, para nos mostrar. Ele pode usar o sofrimento do mundo agora para mostrar como era importante estar em família. Quantas famílias vemos agora voltando a aqueles jogos antigos, em casa, né? Quantas famílias estão sendo estruturadas outra vez agora, neste tempo. A igreja do Senhor voltando à sua essência, né? Nós sentindo falta de abraçarmos os irmãos. Na tua casa, o Senhor pode pegar isso que está ruim e transformar em algo bom. Porque foi assim na vida de José. Foi assim que Deus fez com esse homem. Ele olha para aqueles homens e fala: olha, vocês na verdade planejaram mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora. Que se conservasse a vida de muita gente. Vocês planejaram mal, mas o Senhor tornou em bem. Assim foi na vida de José. Assim foi na vida de Jó. Assim foi na vida de Jesus. Assim foi na vida de Paulo. Olha, meus irmãos, Paulo, um mensageiro de Satanás, estava na carne de Paulo, aquele espinho na carne, meus irmãos, que era um mensageiro de Satanás para ele. Sabe o que Deus faz? Utiliza aquilo para mostrar para Paulo que a graça dele bastava, para fazer Paulo ser humilde, para fazer Paulo compreender que era de Deus que ele precisava e não dele mesmo. Às vezes Deus utiliza o nosso sofrimento para nos diminuir um pouco. Deus utiliza o nosso sofrimento para nos tornar mais sensíveis. Deus utiliza o nosso sofrimento para que possa servir de remédio para outras vidas que vão precisar alguma hora. É claro que não é bom o sofrimento na nossa vida. Não é Deus que colocou na nossa vida. Mas Ele utiliza a nossa dor. Ele utiliza a dor daquele que foi injustiçado, daquele que foi ferido, daquele que foi molestado, daquele que foi espancado, fisicamente ou emocionalmente. É claro que tudo isso é doloroso, não é bom. E o Senhor Jesus sofre conosco no meio de tudo isso, mas Ele utiliza isso para algo bom. Eu creio que o momento difícil que as famílias estão vivendo vai resultar em algo bom se crerem no Senhor Jesus. Eu creio que o momento difícil que a igreja está vivendo vai resultar em algo bom. O momento difícil que eu e você vivemos em toda a nossa vida. Seja feridas, seja palavras, seja o sofrimento que você passou na tua vida. Deus vai utilizar para algo bom. Deus, Ele utiliza para fazer coisas grandiosas. Amém? Não foi Deus que fez Jó sofrer, mas utilizou o sofrimento de Jó para se revelar a ele. Não foi Deus que colocou necessariamente o espinho na carne de Paulo, mas Deus utilizou o espinho para fazer de Paulo um homem mais humilde. Não foi Deus que fez José sofrer, mas Deus utilizou o sofrimento de José para benefício de muitas pessoas. Não é Deus que faz eu e você sofrermos, mas esse sofrimento vai resultar em algo bom. Seja para conhecermos ao Senhor, seja para ajudarmos outras pessoas, seja para estarmos mais perto de Deus. Meus irmãos, há uma canção muito linda que nós cantaremos no próximo culto, que é uma canção antiga, eu não me lembro o nome do escritor, é Horácio alguma coisa. E no momento de muita dor na vida dele, ele disse assim,
Ele disse e depois transformou isso em canção e ele cantou. As filhas dele tinham naufragado, a mulher naufragado naquele navio, no barco, morrido afogada. Ele vai até aquele lugar onde ele perdeu a sua família afogada e ele começa a cantar. Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Sabe o que esse homem está dizendo? Por mais que seja o sofrimento que me leva para mais perto do Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Deus, ele vai utilizar esse sofrimento para nos levar aos pés dele. Ele vai utilizar esse sofrimento para nos entregarmos a ele. Ele vai utilizar esse sofrimento para abençoar a nossa e as outras vidas que estarão à nossa volta. Não, Deus não deseja o nosso sofrimento, não. Deus não deseja o sofrimento meu e seu, meus irmãos, jamais. Porque Deus é bom, mas ele utiliza o sofrimento que vem sobre a nossa vida para fazer algo bom. Creia que o teu sofrimento não é em vão. E ele nos ajuda, ele permanece conosco no momento difícil. E desse sofrimento, ele vai trazer algo bom. É muito interessante que quando uma pérola, como que uma pérola é formada? Nós vemos a pérola bonita, mas, meus irmãos, é um grãozinho de areia que entra dentro de uma ostra e fere aquela ostra. E aquela ostra se machuca. E ela tenta expulsar aquele grãozinho de areia que entra dentro dela. Então ela começa a criar camadas para proteger ela mesma daquela ostra, daquele grão de areia que machuca ela. E isso resulta numa pérola. Em algo tão bonito. Algo tão valioso. Eu sei que machuca. Os sofrimentos que enfrentamos, as palavras, os momentos, as dificuldades, machuca. Como um grão de areia numa ostra. Machuca, machuca, machuca. Mas sabe o que Deus ele pode fazer? Ele pode transformar isso que nos machuca em uma pérola. Spurgeon dizia que aquele que mergulha no mar do sofrimento há de levantar de lá com lindas pérolas. É doloroso. Creia que o Senhor ele vai te ajudar a passar por esse momento. Mas saiba que quando sairmos deste momento, algo grandioso vai resultar. O Senhor vai fazer coisas grandes através do nosso sofrimento. Não só vai fazer, como já está fazendo. A gente precisa entender o que Deus está fazendo. A gente precisa entender que Deus está trabalhando e está pegando esse sofrimento para transformar em algo bom. Amém? Se Deus ele não falou ainda, ele vem na hora certa. Deus ele pega esse sofrimento de José. A Bíblia diz que José grita, meus irmãos, naquele palácio. Meus irmãos, aquele homem que foi ferido por aqueles irmãos, ele chora, ele grita de dor para liberar aquele perdão. Ah, meus irmãos, mas quando ele libera aquele perdão e reconhece que Deus está trabalhando no meio de tudo aquilo, ele transforma tudo aquilo em algo bom e alimenta muitas vidas. Não vale a pena conservar mágoas. Não vale a pena ficar olhando para o teu problema. Olha para o Deus que é soberano, que é bom, que é grandioso, que é sábio no meio de tudo isso. Ele há de transformar o momento difícil, os momentos infelizes, as tristezas, as feridas. Ele há de transformar em coisas grandiosas para a tua vida e para aquelas pessoas que passarem pela tua vida. Que da tua ferida saia poder para curar. Amém? Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas